Fala galera, estamos ao vivo em mais um episódio de Psicocast e hoje estamos com convidados especiais do curso de Psicologia. Temos aqui os acadêmicos Hanani Moreira, Gabriel Araújo. E aí, gente? E temos aqui também meu amigo Gabriel Cardoso. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito recorrente da atualidade, ainda mais no ramo da psicologia, tá? Que é a amizade, uma experiência de psicologia comunitária. Isso daí, vamos começar então lendo as perguntas. O chat tá bombando aqui, tô amando essa interação de vocês. A primeira pergunta que selecionamos aqui hoje é do Eduardo Almeida 009 e ele perguntou para Hanani Moreira: existe amizades realmente verdadeiras entre pessoas de uma comunidade ou elas apenas são amigáveis entre si por causa de um objetivo em comum, né? Um interesse em comum? Nós trouxemos um artigo que se chama Experimentação Política da Amizade, uma experiência da psicologia comunitária em Sergipe. Nesse artigo, ele deu várias fontes que fez eu pensar que há amizade, sim, na comunidades. Porque a amizade é fundamental para crescer um elo de vínculo entre eles e fazer com que eles consigam alcançar as demandas necessárias. Como tem o filósofo Spinoza, ele cita que a amizade é útil, pois aumenta a habilidade de agir do sujeito. E com isso, através de trocas de opiniões, eles conseguem ganhar novas noções que talvez eles não teriam, novas perspectivas de outras coisas. Não, beleza, eu entendi sua parte. Mas assim, parafraseando Freud, o homem é o lobo do homem. As pessoas, elas estão ali constantemente lutando pelos seus próprios desejos e vontades. Necessariamente, pelo menos eu acho que quando você colocou que todo mundo vai ter uma amizade igual, eu acho que você está generalizando um pouco, porque não necessariamente as pessoas de uma comunidade elas vão se gostar. Porque a amizade, querendo ou não, tem uma relação de afeto. É muito mais comum, na realidade, as pessoas se unirem em torno de fofocas, para falar mal das outras pessoas, porque não tem nada que une mais uma comunidade do que um ódio em comum. Então, além daquela questão de ter um objetivo em comum, que eu acredito, é que eles se unem em torno desse objetivo e foquem naquilo que é melhor para todo mundo. Não necessariamente uma amizade. Mas aí eu acho que foge um pouco da pergunta, porque a pergunta é a seguinte: existem amizades realmente verdadeiras entre pessoas de uma comunidade? É claro que existe. É com sua mãe, pô, você tem. Não, pô, você não tem um amigo de bairro? No seu bairro você não tem um amigo? É isso, você está inserido numa comunidade, com certeza vão ter opiniões diferentes, vão ter pessoas que com certeza não vão se gostar. Isso, pô, você não gosta de todo mundo, eu não gosto de todo mundo, nem todo mundo se dá bem. Mas é óbvio que dentro de uma comunidade existem sim amizades verdadeiras e, na minha opinião também, com base no artigo, eu acho que sim, uma comunidade vai pra frente, principalmente com base nas amizades que fortificam a comunidade. Não, com certeza. Pessoas que não se dão bem, né? Não se gostam, tem em todo lugar, né? Mas também tem aqueles grupos que são de amizades e convívios. Eu acredito igreja, que né? na comunidade esse grupo é bem forte também. Até porque os objetivos deles, as demandas deles são grandes. Então a união faz a força, né? Exatamente. É aí que eles se juntam para conseguir aquilo que eles precisam. Eu posso dar a segunda pergunta? Vamos lá, ler a segunda pergunta aí. Certinho. Quem tá fazendo a pergunta aqui no nosso chat é o Francisco02, tá? Aqui, um salve. As rodas de conversa são de fato importantes? Todos podem expressar sua opinião de acordo com o que pensa. O que vocês acham? Ele perguntou pro Gabriel Araújo essa pergunta. Isso, é verdade. Bem, esse artigo ele é muito bom porque ele consegue explicar muito como a amizade, como roda de conversa, como a comunidade funciona. Ele inclusive traz que antes dos psicólogos eles se inserirem mesmo na comunidade, eles fizeram roda de conversa com um seleto grupo de pessoas com o objetivo de escutar a sua história de vida, escutar o que eles têm a falar, escutar o que eles têm a reclamar do que vem acontecendo na comunidade. E uma coisa que eles deixaram em aberto nessa roda de conversa, até mesmo para conhecer mais do espaço que eles estavam indo conhecer, opiniões abertas. Porque, inclusive, uma coisa que tem no artigo que eu acho muito interessante citar para você, aqui, ó.
Nas rodas de conversa, você esclarece muitas coisas. Você pode botar para fora o que realmente está acontecendo, receber explicações e explicar. Às vezes você tem uma necessidade, mas se outra pessoa não souber qual é o problema, não vai poder resolver. Para resolver, tem que ter uma conversa entre todos, uma definição. Entendeu? E eu concordo muito com isso aqui, porque sem conversa você não chega a um lugar nenhum. Por exemplo, o que eu acho que a Gabi quer que eu fale se ela não lesse a sua pergunta. É verdade. Entendeu? Acho que até num relacionamento assim com sua namorada, sei lá, o diálogo é importante, né? Porque, Sim. tipo assim, você tem um conflito, às vezes ela pegou seu telefone e viu uma coisa que ela não gostou muito, ela não vai querer te bater sem ter um diálogo primeiro. Você tem que ter um diálogo, né? Sim. Não, mas o diálogo é a base de qualquer relacionamento, sendo amizade, sendo amoroso, sendo profissional, acadêmico. Sem o diálogo fica Sim. coisas mal resolvidas ali que você às vezes ficou subentendido, né? E se você não colocar limpo, sentar, conversar numa roda de conversa, Certo. fica um mal entendido que não precisava ter. E não existe hierarquia, não existe esse é o líder, esse era Não, essa opinião vale, a Sim, dos outros não. Sim, na roda de Não conversa todos estão ali para expor a sua opinião e todo mundo na roda de conversa tinha um único objetivo, que era conseguir reerguer a comunidade que eles estavam inseridos. Mas a questão da hierarquia, eu acho que tem uma hierarquia, assim. Sempre tem um representante. Mas As eu, pessoas, elas sempre se unem em torno de uma pessoa importante. Mas o que importa é o diálogo ali, né? Que no final das contas vai resolver tudo. Vamos aqui para mais uma pergunta. O Arthur Abreu, ele perguntou: a união de pessoas com um objetivo comum é mais propensa a comunidades mais pobres? Bem, eu acho que eu posso começar respondendo essa ou você quer? Então, qual que é o nome dele mesmo? Arthur Abreu. Arthur, uma coisa que eu achei muito interessante nesse artigo é que nessas rodas de conversa, como eu citei anteriormente, eles expunham muitas opiniões. E quando eles depois se inseriram na comunidade, eles faziam questão de escutar a opinião das pessoas que eles iam realmente mais conhecendo, que eles não tinham conhecido ainda, que era da comunidade mesmo. E as pessoas que eram mais idosas, que tinham pegado uma época de mais fartura da comunidade, citavam que eles preferiam trabalho comunidade, porque em comunidade, trabalho comunitário, porque era mais rentável. Eles falavam que eles conseguiam render mais no trabalho e davam mais retorno para eles. Inclusive tem uma frase que eu acho muito interessante, que é aquilo, né? Que se você faz sozinho é mérito seu, mas se você faz com todo mundo, você vai mais longe. Vocês concordam comigo? sim. Concordo. Até porque aqui cita, ele perguntou, né, comunidades mais pobres. Eu imagino que em comunidades nobres as pessoas têm ali mais afazeres, mais atividades, porque elas têm condições disso. Às vezes fazer um esporte, às vezes fazer uma aula extracurricular. Então ali eles estão inseridos em vários outros tipos de grupos. Agora já as comunidades pobres, elas têm só aqueles vizinhos, aqueles amigos de bairro que eles brincam na rua, que sentam na porta de casa para conversar. Só tem aquele convívio, né? Então aquele vínculo se torna mais forte. Verdade. Eles não são tão individuais. né? Exatamente. E também tem aquela coisa, né, de que a pessoa ela vai ficando cada vez mais isolada, individualista, sem querer saber ter contato com ninguém. O vizinho bateu na porta, ela fica com raiva, entendeu? Tipo, eu tenho essa raiva também, mas sou uma pessoa normal. Porque uma comunidade mais pobre, ela é mais unida nesse sentido, né? Um ajuda o outro. Tipo assim, faltou alguma coisa aqui, eu vou lá, meu vizinho me dá, e depois eu dou algo pra ele. Eu tô precisando de algum tipo de ajuda, ele me ajuda. Eles Mas é têm importante esse lembrar vínculo. também que isso não é regra, tá? As pessoas, elas podem sim ter uma condição financeira melhor e ser unidas. Mas assim, a gente tá só separando um caso que é do nosso artigo. Sim, mas isso indo em qualquer bairro, um bairro mais nobre, ou você vai numa quebrada, parece que você tá em dois mundos diferentes. Parece que nem são seres humanos iguais, porque pelo menos eu, na minha opinião, eu vejo que em bairro mais nobre as pessoas não querem saber qual que é o nome do meu vizinho, qual que é o nome da filha de tal pessoa, não. Mas se você vai numa comunidade, você chega, bate numa porta, vai saber quem é o bisneto de tal pessoa. Sabe? Eu acho isso muito interessante. A filha do Tião, É. tio do Tião. É aquela coisa, né? Tipo, em comunidades mais unidas, o que importa não é o que você faz, mas
quem tecnicamente você é. Sim. Que em comunidades mais, né, mais financiadas, mais dinheiro, o que te dá o caráter de ser humano é a sua profissão, é o lugar que você frequenta, é o carro que você dirige. Não é tipo, você é filho do Tião da sinuca. Não, você é o Gabriel psicólogo, entendeu? Sim. Vira muito mais uma coisa de classe do que uma coisa de informal. Até porque as comunidades pobres muitas das vezes se encontram também famílias diferentes, né? Às vezes que uma família que não tem um pai, é só a mãe e os filhos. Às vezes uma família que às vezes sabe, tipo assim, eu vou ajudar porque eu sei que posso precisar. Isso. E também tá ali sempre oferecendo esse apoio porque sabe que a qualquer momento ele pode precisar. Já uma comunidade nobre, eles são tão independentes às vezes financeiramente que tanto faz, né? Tipo assim, eu não preciso dar um amparo porque eu sei que eu não preciso. Eu sei suprir, consigo suprir tudo que eu preciso, né?